primeiro ponto importante é compreender a diferença entre aparições de santos e de anjos e espiritismo, ou consulta aos espíritos. As aparições de santos e de anjos são de iniciativa do próprio Deus. É o próprio Altíssimo que manda tais aparições com objetivos diversos, visando sempre a glória do próprio Deus e a conversão de um grande número de pessoas. São santos e anjos dos céus e, em algumas situações, de uma forma mais rara, almas do purgatório. No caso do espiritismo, ou temos uma fraude simples visando enganar as pessoas, ou, para não nos prolongarmos demais, de uma forma bem sintética, temos uma verdadeira confusão parapsicológica explicada pela ciência, ou a terceira opção, manifestação de anjos caídos. Na consulta aos espíritos, a iniciativa é sempre humana. São os homens que procuram espíritos do além, e isso fere o primeiro mandamento da lei de Deus. É uma ofensa grave. Temos um vídeo que faz essa diferenciação de uma forma mais detalhada. Link na descrição. Sobre a confusão parapsicológica explicada pela ciência, também temos um vídeo bem aprofundado, link na descrição. Sobre as aparições marianas, elas foram dezenas e ainda acontecem nos dias de hoje. A igreja só confirmou categoricamente 5 delas: a de Guadalupe, a de Nossa Senhora das Graças, a de Salete, a de Lourdes e a de Fátima. Essas 5 aparições foram alvo de intensa investigação, inclusive com a ajuda de cientistas de várias áreas, como os médicos, que puderam atestar as curas milagrosas oriundas dessas aparições. Por exemplo, a igreja não obriga os seus fiéis a crerem obrigatoriamente nestas 5 aparições confirmadas. Apenas está dando o seu parecer, afirmando que tais eventos não contradizem a doutrina de Cristo e que não há nada que as torne fraudulentas. Pelo contrário, existem milagres que as cercam e que acabam se tornando assinaturas extraordinárias de autenticidade dessas mesmas aparições, como o milagre do sol, no caso da aparição em Fátima, a própria imagem de Guadalupe, no caso da aparição no México, e as centenas de curas extraordinárias em Lourdes, por exemplo. Depois de um certo período, a igreja deixou de fazer grandes investigações sobre as aparições marianas, deixando a cargo do bispo local um parecer sobre as mesmas, sobre o fato delas contradizerem ou não verdades cristãs. Hoje vamos conhecer as aparições de Maria em San Damiano, na Itália, em 1964. Vale dizer que foram aparições impressionantes por causa de vários fenômenos únicos, como as fotografias de uma das aparições da Virgem. É preciso observar que existem 2 outros lugares chamados San Damiano na Itália, mas este terceiro é mais um daqueles lugares remotos que não se encontram nos mapas comuns. Mencionado como povoado, situa-se em área montanhosa, uns 70 quilômetros a sudeste de Milão. No povoado vivia Rosa Catrine, mulher de Giuseppe, e ali conhecida como Mama Rosa. Em 1961, ela sofria de tumores intestinais em estado avançado e diversas vezes foi hospitalizada em Piacenza. Antes da última internação,
Os tumores tinham perfurado as paredes intestinais e logo ela contraiu peritonite incurável, doença mortal e dolorosa. Às portas da morte, Mama Rosa foi mandada para casa. Tinha 52 anos. Em 29 de setembro de 1961, enquanto recebia os cuidados de sua tia Adele, Rosa estava acamada com dores torturantes. Uma senhora visitante bateu à porta pedindo donativos para Padre Pio, o famoso frade do Mosteiro dos Capuchinhos, em San Giovanni Rotondo, perto de Foggia. Como já sabemos, Padre Pio era conhecido por seus incríveis poderes de clarividência e premonição, além de possuir os estigmas de Cristo, que não eram somente místicos, mas físicos. Contudo, ele fazia o possível para não chamar a atenção e dedicava-se humildemente a obras de caridade. Mesmo assim, e apesar da ampla aceitação pública, o Santo Ofício não aceitava seus fenômenos e suas obras. A visitante que bateu à porta de Mama Rosa foi descrita como uma jovem de uns 25 anos, muito bonita, mais loira do que morena. Usava um vestido cinza azulado, mal feito, e carregava uma bolsa preta. Disse que vinha de muito longe. A mulher pediu à tia Adele permissão para visitar Rosa. Quando o sino da igreja anunciou o Ângelus, a senhora pediu a Rosa que o recitasse com ela. Depois disso, convidou Rosa a sair da cama e ofereceu-lhe a mão para ajudá-la a ficar de pé. A visitante então colocou as mãos nas partes doloridas do corpo de Rosa. Nesse momento, as dores de Rosa cessaram imediatamente e ela ficou curada da peritonite e dos tumores perfurantes. Essa cura milagrosa foi mais tarde confirmada pelos médicos, para a admiração de todos. Rosa, em lágrimas, ajoelhou-se diante da senhora e esta lhe disse para ir a San Giovanni Rotondo e apresentar-se a Padre Pio, o que Rosa fez assim que ficou completamente restabelecida. Quando Rosa chegou lá, a mesma jovem lhe apareceu e disse ser a mãe da consolação e a mãe dos aflitos. Levou Rosa até Padre Pio e depois desapareceu. Seguindo as instruções de Padre Pio, Rosa consagrou-se ao cuidado dos doentes no hospital de Piacenza. Rosa passou a assistir os doentes que Padre Pio acolhia. 2 anos depois, Padre Pio interrompeu Rosa em seu trabalho de cuidar dos doentes e lhe revelou que ela precisava voltar para casa, onde a aguardava missão muito importante. Rosa voltou a San Damiano em 1963, mas nada da missão importante evidenciou-se antes de 16 de outubro de 1964. Nesse dia, quando mais uma vez recitava o Ângelus, Mama Rosa ouviu uma voz que a chamava de fora da casa. Ao sair, encontrou uma aparição da Virgem Santíssima, suspensa no ar, acima de uma pereira. A Virgem disse-lhe que viria vê-la toda sexta-feira e lhe daria mensagens para transmitir ao mundo. Para provar a autenticidade de sua aparição, a senhora disse que daria sinais, sendo o primeiro deles fazer a pereira florir fora de época. Pediu que fosse cavado um poço bem perto da árvore e desapareceu. Apesar da cura milagrosa em Rosa e o fato de Padre Pio estar no contexto da história, muitos duvidaram. Pereiras só floriam na primavera e era outubro. Entretanto, para o assombro de todos, ao amanhecer do dia seguinte, a pereira se encontrava carregada de flores que exalavam um perfume muito forte e agradável. Esse fenômeno inexplicável correu o país. Durante 17 dias, milhares de espectadores curiosos e a imprensa puderam admirar o fenômeno e centenas de fotografias foram tiradas e publicadas nos meios de comunicação. Vale lembrar
que a mesma árvore voltou a florir no fim de setembro do ano seguinte. Sobre o poço que foi cavado às pressas, ele produziu água milagrosa. Sim, como em Lourdes, houve curas de cegueira, surdez, paralisia e outras enfermidades, inclusive psicológicas. Estes fatos extraordinários autenticam tal aparição em São Damiano. Pelos frutos podemos conhecer a árvore. Na sexta-feira seguinte, observada por um número considerável de pessoas, Rosa novamente viu a aparição da Senhora acima da pereira, como ia acontecer toda sexta-feira durante os 13 anos seguintes. Mama Rosa nasceu em janeiro de 1909, em Sentimento de Rotofreno, filha de Federico e Giacomina Buzzini. Dos 7 filhos, só 4 filhas sobreviveram à infância. A vida de Rosa e suas irmãs consistia em ir à escola e trabalhar na lavoura. Federico, como toda a família Buzzini, era muito devoto e piedoso. Ele morreu quando Rosa tinha 2 anos. Rosa casou-se, mas suas 3 irmãs entraram para ordens religiosas. Uma delas acabou no Brasil como missionária, outra no Ceilão, trabalhando entre leprosos, e a terceira foi ser carmelita. As 3 irmãs ficaram contentes e gratas por Rosa ter sido escolhida como intermediária da Mãe Santíssima. Aparições aconteceram acima da pereira milagrosa. Neste local, Rosa viu a Senhora vestida de várias maneiras, inclusive de vermelho, cor bem diferente das outras aparições e de imagens da Santíssima Virgem. Naquele ponto acima da pereira, ou a Senhora estava de pé sobre rosas, ou estas flutuavam em volta dela. Por isso ela ficou conhecida como Nossa Senhora das Rosas. Na aparição de 9 de novembro de 1969, a Senhora de São Damiano disse: "Virei 3 vezes vestida de vermelho, como hoje. Depois dessas 3 vezes, o Pai Eterno agirá com justiça, se vocês não pedirem perdão, se não se emendarem de todos esses pecados e sacrilégios." Nesse instante, Mama Rosa, em seu ligeiro transe, relatou: "A mãe chegou à pereira, toda vestida de vermelho, em uma luz tão grande e resplandecente que brilha sobre o mundo inteiro, acompanhada de todos os anjos e também dos santos mártires que deram a vida por Jesus." A Mãe Santíssima adiou outros sinais até a aparição de 8 de dezembro de 1967, festa da Imaculada Conceição. Cerca de 2.000 pessoas estavam presentes nesse dia. Pelo menos metade dessas pessoas era de países estrangeiros: França, Suíça, Alemanha, Iugoslávia, Áustria, Estados Unidos, Canadá e diversos países sul-americanos. A multidão viu um sol que girou durante meia hora e lançou raios multicores. Estava completamente obscurecido e só se viam as arestas externas, como um eclipse. Vale dizer que, cientificamente falando, não aconteceram eclipses em dezembro de 1967. Outro ponto interessante é que foram tiradas muitas fotografias desses fenômenos. Em 9 de dezembro de 1968, o Diário de Piacenza publicou na primeira página: 150 ônibus e cerca de 1.000 carros trouxeram enorme multidão a São Damiano ontem. Segundo as maiores estimativas, havia cerca de 10.000 pessoas. Uns 30 padres franceses estavam ao redor da pereira. Os milagres realmente estavam atraindo curiosos e fiéis de vários pontos do mundo. Chovera na noite anterior e ainda chovia sobre a multidão. Todos os acessos a São Damiano estavam bloqueados por carros e ônibus estacionados. E mesmo assim,
milhares de pessoas com guarda-chuvas tiveram de caminhar com lama até os tornozelos para chegar à Pereira ou o mais possível perto dela. Era muito densa a multidão ao redor de Mama Rosa e da Pereira. Em um certo momento, Mama Rosa pediu que todos fechassem os guarda-chuvas. Da mesma forma como em Fátima, em 1917, surgiram diversos sinais que iriam, diante de tanta variedade, estar presentes em algumas aparições. Citamos alguns como o Sol giratório, duplicação do Sol, cruzes brancas iluminadas em diversas posições, algumas com o Sol girando no encontro das travessas verticais e horizontais da cruz, círculos perfeitos formados de pequenos raios parecidos com pingentes de gelo, um círculo perfeito de 10 contas, raios de diversos contornos e formas, retângulos e triângulos no céu ou atrás do Sol, barras ou colunas em posição vertical ou horizontal sobre fotografias inteiras, hexágonos, a imagem de um monge suspenso no ar. Dezenas de fotografias foram tiradas desses fenômenos em preto e branco e coloridas. Algumas destas fotos foram examinadas com muita seriedade e diligência pelo Dr. Pierre Weber, engenheiro de pesquisas do Departamento Nacional de Estudo e Pesquisa no Ar e no Espaço, em Paris, na França. Especialistas de diversos campos de meteorologia e análise de filmes examinaram outras fotografias. Ninguém descobriu uma causa natural para os fenômenos fotografados. Como não encontraram uma explicação plausível, eles e especialistas subsequentes mergulharam no silêncio e desistiram da busca para encontrar uma explicação natural. Nenhum dos especialistas, porém, ousou tirar conclusões que incluíssem uma explicação sobrenatural. Por isso, os incrédulos ficaram livres para afirmar que as fotografias eram falsificadas ou refletiam fenômenos atmosféricos naturais de origem misteriosa. Muita gente fotografou a área acima da Pereira, onde Mama Rosa disse que a Mãe Santíssima apareceu. Na aparição de 17 de outubro de 1967, algumas das fotografias resultantes revelaram o sinal definitivo. Uma forma luminosa, mas ligeiramente velada. Era claramente reconhecível como uma mulher que trajava um vestido longo, delineada por uma aura brilhante. O fundo das fotografias mostra, em geral, as folhas e os ramos mais elevados da Pereira. Os devotos ficaram impressionados, mas os incrédulos denunciaram as fotografias como falsas. Na verdade, as fotografias de San Damiano nunca se recuperaram dessa condenação, nem mesmo mais tarde, em 1968, quando foram tiradas as célebres fotografias em Zeitum, no Egito. Como ali as aparições foram observadas por, no mínimo, 500 mil pessoas, as fotografias de Zeitum nunca foram contestadas. As fotografias da imagem tiradas em San Damiano são quase idênticas às tiradas em Zeitum. Sobre as aparições de Maria em Zeitum, temos um vídeo no canal, link na descrição. No decorrer das muitas mensagens em San Damiano, a Mãe Santíssima voltou a manifestar tristeza com a humanidade pecadora. Em geral, essas mensagens seguem o tema: o diabo está agressivo no mundo inteiro. Por exemplo, em 25 de maio de 1970, Maria teria dito: sou insultada neste lugar, isto é, no mundo, sou tão desprezada, caluniada. Isso me causa muita tristeza, pois a humanidade não vê que venho para salvar a todos. Algumas das mensagens se referem a um apocalipse universal que está para vir, a não ser que o mundo mude seus modos pecaminosos.
Na mensagem de 9 de setembro de 1969, a Mãe Santíssima declarou: "E não temam, queridos filhos, porque virei sim, virei para o meio de vocês e todos vão me ver, e então acreditarão." Suponha-se que isso se refira a grandes aparições que ainda estavam para vir. Embora em 69 a aparição em Zentul, Egito, já acontecesse havia um ano. Em 29 de dezembro de 66, enquanto estavam em andamento as aparições de Maria Santíssima a Rosa Catrine, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma, decretou que a permissão eclesiástica já não era exigida para publicações sobre revelações, visões ou milagres, nem para frequentar lugares de aparições não reconhecidas. O decreto aprovado pelo Papa Paulo VI também declarou: portanto, não existe mais nenhuma proibição a respeito da narrativa de videntes, sejam eles reconhecidos ou não pela autoridade eclesiástica. É permitido aos católicos frequentar lugares de aparições, mesmo as não reconhecidas pelos ordinários das dioceses ou pelo Santo Padre. Na mensagem de 7 de maio de 1970, a Mãe Santíssima prometeu: "Estou sempre aqui com vocês, noite e dia. Enquanto meu instrumento viver, estarei sempre aqui." E assim foi. Toda sexta-feira, até Mama Rosa Catrine, o instrumento de Nossa Senhora das Rosas, em San Damiano, morrer em 8 de setembro de 1981, aniversário tradicional da Santíssima Virgem Maria. Enfim, queridos irmãos, o que vocês acharam destas aparições? Para vocês, elas são verdadeiras? Elas contradizem alguma verdade do Evangelho? Por favor, deixem nos comentários a opinião de vocês. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.